Foi ao redor da estação ferroviária que a antiga Vila dos Americanos se desenvolveu. Os imigrantes chegaram por aqui após a Guerra de Secessão entre sul e norte dos Estados Unidos em 1865 para tentar uma nova vida. Compraram glebas de terras da fazenda Machadinho para cultivar algodão e melancia. A sede desta antiga fazenda ficava onde hoje é a Praça Basílio Rangel, no centro. No entanto, a história da cidade, que ficou conhecida como Princesa Tecelã, começou bem antes da chegada das famílias americanas por aqui. Foi em 1771, época do Brasil Imperial, que os primeiros portugueses ocuparam as terras desta grande sesmaria, que foi desmembrada em 3 fazendas: Salto Grande, Palmeiras e Machadinho. No local onde hoje abriga o Museu de Salto Grande, se cultivou por mão de obra escrava cana-de-açúcar e café, mas foi com a cultura do algodão, a partir de 1887, quando os primeiros imigrantes italianos chegaram, que a Americana começou a delinear a sua vocação têxtil. Em 1900, um novo capítulo se inicia na nossa história. O deslumbramento do alemão Franz Miller pela beleza natural onde estava instalada a fábrica de tecidos Carioba, às margens do rio Piracicaba, fez com que a cidade ganhasse projeção nacional. Carioba, que em Tupi-Guarani significa pano branco, foi a primeira vila operária do estado de São Paulo. Com uma política administrativa de primeiro mundo, o alemão arquitetou um núcleo habitacional autossustentável, que hoje só existe no coração dos que lá viveram. Nos anos 20, no apogeu do desenvolvimento industrial do município, a fábrica de tecidos Carioba, com seus 500 teares elétricos e 1.000 funcionários, produziu mais de 6 milhões de metros de tecido. Com as restrições impostas aos descendentes alemães durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, os Miller venderam a fábrica aos Abdala. Neste período, muitos cariobenses transferiram-se para a Americana, adquiriram teares e começaram a trabalhar em suas casas, abrindo assim o caminho para a indústria fashionista e ao período considerado um marco da expansão industrial da Vila Americana. Enquanto a vila se expandia, Carioba foi aos poucos perdendo sua referência como centro da produção têxtil por falta de investimentos, até que em 1976, como o liberal manchetou, a fábrica de tecidos Carioba parou. E do endereço que já foi ilustre, pouco restou. Nos salões, hoje funcionam pequenas fábricas têxteis. Desde 2001, a antiga residência de Herman Miller se transformou em Casa de Cultura. O prédio onde funcionava a escola hoje abriga o arquivo histórico. E na sede da Sociedade Mútuo Socorro está instalada a Casa do Conto. Provando ter vocação também para superar crises, a Americana cresceu a partir dos anos 70, com a chegada das grandes indústrias. Diversificou sua economia e abraçou com o urbanismo quase todo o seu território. E aí hoje, vamos para essas 2 cidades aqui que aparecem no mapa, Santa Bárbara do Oeste e Americana, porque é uma cidade, Americana, o próprio nome já diz, influenciada fortemente pelos Estados Unidos. Só que para contar a história de Americana é preciso passar antes pela vizinha Santa Bárbara do Oeste. E é isso que a gente vai fazer agora. Dá uma olhada aí. As letras no mármore não indicam só nomes e datas de quem já ficou na memória. As lápides estão cravadas de história. História contada em inglês, língua quase oficial por aqui em 1865. Olhar, cuidar e honrar são os verbos mais conjugados hoje nesse pedaço de terra. Eu tenho um carinho pela história da imigração, tenho um carinho pela história da Guerra Civil e eu tenho um carinho muito grande pela família. Então,
A manutenção do cemitério para nós é a manutenção da nossa cultura, a manutenção da história que passa de avó para mãe, para pai e para filhos. O cemitério dos Americanos fica pertinho da rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara do Oeste. E é de dentro dele que a gente começa a contar a história da cidade americana, que nasceu como um abrigo dos norte-americanos depois do fim da Guerra Civil, também conhecida como Guerra de Secessão. A Cruz de Malta indica os túmulos dos soldados confederados, representantes dos estados sulistas, que morreram depois de encontrar aqui no interior de São Paulo um lugar tranquilo para cuidar da família. O espaço foi visitado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, na década de 70. A área particular é preservada pela Fraternidade dos Descendentes, que uma vez por ano transforma o luto em motivo de festa. A calmaria é quebrada por danças coreografadas por homens vestidos com uniformes de guerra e mulheres com trajes típicos da época da imigração. O modelo educacional brasileiro de hoje foi esse pessoal que trouxe, né? A agricultura da forma que a raiz é desse pessoal, que trouxeram os arados puxados por cavalos e mulas, né? A gente se apaixonou pelo fato histórico das grandes contribuições que um pequeno grupo conseguiu trazer para o Brasil e normalmente as pessoas hoje não lembram mais, né? Ou nem fazem ideia, né? O retrato desse grupo está bem na entrada do Museu da Imigração. O espaço traz fotos da guerra e retratos das famílias que vieram para cá. Também mobílias e até peças de roupas que elas carregaram no trajeto. Esse vestido foi da ativista Pérola Baiton e o baú é da família da Rose. A preservação da história sempre foi muito presente na nossa família e nós passamos isso para os nossos descendentes. Descendentes que fazem questão de ressaltar as origens. Eu costumo dizer que eu sou Nancy Padovese, eu nasci Ferreira da Silva e sou descendente de Norris, Carr, Crisp, Brandenax e Von. Nancy é tetraneta do coronel Norris, senador do Alabama, que veio junto com Dom Pedro II para incentivar a imigração dos norte-americanos para o Brasil. A cidade começou como vila e cresceu tanto que não demorou para virar duas. Com a chegada da estação ferroviária, os imigrantes foram atraídos para loteamentos onde oficialmente foi fundada a cidade de Americana. O que a gente vê aqui hoje não é a estação original. Essa fachada foi construída mais de 30 anos depois. Mas foi por esses trilhos que o município recebeu também italianos e alemães. Essa mistura de etnias fez a cidade crescer e se fortalecer com as indústrias. Os americanos, muito experientes no cultivo do algodão, construíram a fábrica de tecidos Carioba, que ao ser vendida depois para o alemão Hermann Miller, recebeu investimentos e atraiu muitos trabalhadores. A casa da família Miller é preservada até hoje, bem ao lado de onde surgiu a fábrica, considerada o berço da industrialização da cidade. Antigos funcionários ou funcionários, tendo domínio da tecnologia da produção, começam a comprar teares e montar em suas casas. Com isso, a indústria têxtil toma conta da cidade americana. A Americana chegou a ser conhecida como a Princesa Tecelã. Hoje, a fama já não é mais a mesma, depois de sofrer perdas geradas pela concorrência dos tecidos chineses. Mas nas fábricas ainda ativas, a regra é a mesma que a de todos os descendentes de imigrantes que circulam pelas duas cidades: honrar a tradição e a família. A gente tem esperança de continuar vivo e tocando a empresa, os nossos produtos, mantendo as famílias dos colaboradores, né, que dependem da gente, prosperando também, né? Tem que continuar firme e forte com o sonho do pai que se passou para os filhos e quem sabe passa para os netos também. A versão de que a cidade teria sido fundada pelos imigrantes norte-americanos, defendida por alguns e criticada pela maioria dos descendentes de italianos, que julgam que foram estes que impulsionaram o desenvolvimento da cidade, não encontra apoio na mais abalizada historiadora da cidade, a escritora Judith McKnight Jones, autora do livro Soldado Descansa, que retrata a epopeia da imigração americana no Brasil. Dona Judith, a história... A senhora considera que os americanos foram os colonizadores americanos, foram eles que deram origem à Vila Americana, que depois se tornou a cidade? Eu não diria isso. Uma cidade assim não é fundada por uma pessoa ou por um grupo. Há muitos
fatos que contribuem e muitas pessoas atrás desses fatos. O papel dos americanos aqui foi que muitos se estabeleceram em fazendas pequenas nas redondezas e usaram aqui como centro. E depois houve a estrada de ferro, lógico que uma estação, né, concentraria o movimento de mercadorias e de tudo. Mas se os americanos não podem ser considerados os fundadores da cidade, não há como negar a grande importância que tiveram para o desenvolvimento de Americana, não apenas dando-lhe o nome, mas introduzindo novas técnicas agrícolas e promovendo a mecanização da agricultura. A substituição da enxada pelo arado e a utilização de implementos agrícolas para a semeadura, além da introdução no Brasil do cultivo da melancia através da variedade Cascavel da Geórgia, maior produtividade na cultura do algodão, são pontos importantes da imigração americana na região. O cemitério do Campo, localizado no município de Santa Bárbara do Oeste, é hoje o mais importante marco da presença norte-americana no Brasil. Visitada em 1972 pelo presidente dos Estados Unidos, o então governador do estado da Geórgia, Jimmy Carter, foi o local utilizado pelos imigrantes americanos para enterrar seus mortos, em razão da secularização do cemitério de Santa Bárbara. Por serem protestantes, os americanos não podiam enterrar seus mortos nos cemitérios católicos, como explica a historiadora Judith McKnight Jones. Os turistas, quando vieram para cá, eles eram fazendeiros nos Estados Unidos. E lá o costume era cemitérios particulares. Cada fazenda tinha o seu cemitério. Faleceu uma criança e quiseram enterrar na vila em Santa Bárbara, não foi possível, não tiveram licença. Então, um imigrante tirolês, com nome italiano, ele ofereceu o quintal dele e falou: enterrem a criança aqui, porque não passam as horas e depois de determinado tempo a gente tem que enterrar o morto, né? E alguns anos depois essa criança foi transportada para o cemitério dos americanos, que começou a ser formado na fazenda de James Miller. E em torno do cemitério do Campo, ou cemitério dos americanos, é que os descendentes dos antigos imigrantes procuram preservar um pouco da tradição de seus antepassados, como explica a presidenta da Fraternidade da Descendência Americana, Eliana Minchin Wong. O principal objetivo da fraternidade é a união dos descendentes que vieram aqui logo após a Guerra Civil, manter esta união, esta fraternidade, sempre querendo conciliar os usos e costumes, não apenas desta região, mas de todo o Brasil. Aqui, esses descendentes de americanos ensaiam velhas danças do sul dos Estados Unidos. A preservação dos usos e costumes, embora seja uma preocupação também da juventude, já encontra dificuldades. Luciana, vocês mantêm a língua inglesa? Vocês conversam muito em inglês ou o inglês aí está entrando assim muito pouco? Eu acho que está entrando pouco. O meu pai, eles falavam bem mais, né? Agora são bem poucos descendentes que falam, da minha geração. Você fala inglês? Não, bem pouco. Eu entendo o que eles falam, mas falar mesmo, não falo quase nada. E agora, após tudo que foi mostrado aqui, podemos acrescentar mais um item, a pergunta sobre os fundadores de Americana. Foram os americanos, os italianos, os portugueses ou os escravos que fundaram a Americana?